Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Ivy Mitchell nasceu em 10 de janeiro de 1902, em Grafton, em Nova Gales do Sul, na Austrália, que na época era uma cidade em constante crescimento às margens do rio Clarence. Ivy era a quinta de 6 filhos, nascida de James Alexander Mitchell e sua esposa Mary, uma mulher que veio da Dinamarca para a Austrália. No entanto, Ivy não morou em Grafton por muito tempo, pois a família logo se mudou para a cidade de Sanford, em Queensland. A vida mudou em 1912 com a morte de sua mãe, deixando um vazio na casa e exigindo a adaptação da família. Logo após, o pai de Ivy se casou de novo e ela e os irmãos precisaram se adaptar às mudanças. Em 1913, Ivy comemorou 11 anos crescendo em um país recém-formado politicamente com a Federação das Colónias em 1901. Ela viu a Austrália se adaptar ao novo governo e à unificação gradual dos estados. No entanto, essa era só uma parte da história nacional, pois a terra já abrigava os australianos indígenas, cujas culturas milenares seguem sendo centrais para a identidade e o patrimônio do continente, apesar da nova ordem política. A família vivia bem e todos viam a Austrália como uma terra de oportunidades e promessas. Ivy era uma garota agradável, obediente e dedicada aos estudos. Ela era muito querida por quem a conhecia e seus dias eram passados frequentando a escola, ajudando em casa e aproveitando o tempo brincando do lado de fora com os amigos. No domingo, 8 de junho de 1913, ela e a família foram à igreja e depois à casa da amiga Mary Frisch, de 7 anos. Ela chegou às 11h30 e as duas brincaram felizes por horas. Às 4h30 da tarde, Ivy se preparou para voltar para casa. Ela disse a Mary que não queria andar no escuro, pois sua casa era a cerca de 3 quilômetros, por estradas de terra entre vegetação rasteira até o campo aberto. Sem casas por perto, as meninas pararam de brincar e Mary seguiu a amiga pelos primeiros 800 metros. Antes de se despedir e voltar para casa, ela lhe deu algumas flores e alguns doces e ficou olhando enquanto Ivy seguia pelo caminho. Ao anoitecer, James, irmão de Ivy de 16 anos, ficou preocupado porque ela não voltou. Isso não era comum nela. Como sempre chegava antes do anoitecer, ele resolveu procurá-la. Ele pegou a lanterna e seguiu pela trilha de terra, chamando pelo nome dela, até chegar à casa dos Frisch. Quando perguntou ao Sr. Frisch se sua irmã ainda estava lá, ele respondeu que ela saíra horas antes. James ficou parado por um momento, sem saber o que fazer depois. Mais ansioso, ele se virou e correu para casa para contar ao pai que sua irmã sumiu. Sr. James Mitchell, sem perder um momento, se recompôs e saiu com seu filho James Jr. e sua filha mais velha, Minnie, para procurar Ivy. Eles buscaram pelas ruas e caminhos próximos, chamando seu nome. Outras pessoas saíram e ajudaram, todos ansiosos para encontrar a garotinha. Eventualmente, eles viram algumas pegadas na terra que a princípio pareciam ser de um homem adulto, mas depois de uma curta distância, essas pegadas maiores foram acompanhadas por pegadas menores. Sob as luzes das lanternas, seguiram as pegadas até o matagal, atrás da escola estadual Parker, e viram o capim alto amassado, como se algo pesado tivesse sido arrastado ali. Então, para o horror deles, eles viram o corpo de Ivy abandonado no matagal e parecia que sua garganta havia sido cortada. Uma mensagem foi enviada ao correio de Sanford e a notícia logo chegou à polícia. Profundamente preocupado e ciente da gravidade do caso, o inspetor sênior Geragti agiu sem demora. Ele reuniu vários policiais e, acompanhado pelo médico legista do governo chamado Dr. Dodds, apressou-se até o local. Eles chegaram por volta da meia-noite e começaram a investigação. O corpo da garota foi tirado da grama e levado à beira da estrada. Ele foi colocado em um tapete e coberto com um lençol. Os investigadores marcaram 2 pegadas e as cobriram com caixas, enquanto galhos indicavam outros rastros que levavam para longe do local onde a garota foi encontrada. 2 policiais ficaram em intervalos nas estradas próximas, caso o assassino ainda estivesse por perto.
Enquanto isso, apesar do horário, os policiais restantes começaram a vasculhar cuidadosamente a área imediata, interrogando qualquer pessoa que encontrassem e examinando a cena em busca de pistas. Mais tarde, moldes de gesso foram feitos das pegadas na esperança de que pudessem ser usados como prova. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente pela pequena e unida comunidade e logo parecia que todos já sabiam dos detalhes chocantes do terrível crime. As pessoas ficaram chocadas com tanta violência em suas ruas tranquilas e tentavam entender como uma jovem teve um destino tão trágico. Era o único assunto nas casas e lojas, enquanto todos tentavam juntar as peças para entender exatamente o que havia acontecido com Ivy Mitchell. O corpo de Ivy foi levado ao necrotério, onde o Dr. Dodds fez a autópsia. Ele confirmou que a causa da morte foi um corte profundo na garganta, mas os cortes nas mãos e nos braços também sugeriam que ela havia tentado se defender bravamente. Tragicamente, ele constatou que a garota havia sido violentada. Para obter informações, policiais falaram com moradores, perguntando se notaram algo em comum. Entre eles, conversaram com Alexandre Gordon, trabalhador rural. Ele disse que, por volta das 5:30 da tarde, entrou no jardim da escola perto dali para pegar algumas laranjas de uma árvore. Ao voltar para casa, disse que viu Ernesto Austin, um trabalhador rural local, passando a galope em um cavalo. O Sr. Gordon disse que o Sr. Austin gritou boa noite e parecia segurar um pequeno galho de árvore. Isso intrigou a polícia. Como encontraram marcas de cascos de cavalo perto, seguiram-nas até o reservatório de água próximo à escola e acharam outra pegada igual às do matagal. Os policiais achavam que o homem que matou Ivy Mitchell fugiu a cavalo. Eles também recuperaram a sola e o salto de uma bota descartados no matagal. Depois, os policiais falaram com outros moradores que também lembravam de ver Ernest Austin cavalgando naquela noite. Apesar do relato consistente sobre seus movimentos, a maioria recordava que ele tinha um chicote de montaria, não um galho pequeno. Essas observações forneceram à polícia pequenas discrepâncias ao reconstruir os eventos daquela tarde. O inspetor sênior Geragti enviou policiais para falar com o Sr. Austin, mas antes disso, John Loft apresentou uma declaração. Ele era trabalhador rural na mesma propriedade que Ernest Austin. Ele disse que tinha visto o Sr. Austin na noite anterior, raspando a sola da bota com uma faca. Ele contou que, ao notar sua presença, o Sr. Austin olhou para cima e perguntou se ele sabia onde estavam os alicates. O Sr. Loft disse que contou a ele onde encontrá-los e o Sr. Austin foi pegá-los. Olhando para o policial, o Sr. Loft disse que, ao retornar, o Sr. Austin começou a arrancar as solas das botas. Os policiais consideraram isso significativo, principalmente devido à sola de bota já encontrada no mato próximo. Pouco tempo depois, Ernesto Austin foi detido e interrogado pela polícia. Ele afirmou trabalhar em uma fazenda em Cedar Creek, de Jim Fogg, e negou envolvimento no assassinato da garota. Os policiais continuaram a interrogá-lo e, por volta das 8:30, os detetives Power e McCarthy levaram Ernesto Austin ao necrotério para ver o corpo. Do lado de fora, uma pequena multidão se reuniu, alguns movidos por curiosidade mórbida, outros por tristeza e incredulidade diante da tragédia. Os homens entraram na sala onde estava o corpo da menina. Quando levantaram o lençol, Ernesto Austin olhou para ela e, sem emoção, disse que não sabia quem era. Mesmo assim, a polícia achava ter provas suficientes e o acusou de assassinato. Na manhã seguinte, uma audiência preliminar ocorreu no tribunal da polícia, onde Ernesto Austin foi levado ao juiz para responder à acusação. Muitas pessoas aguardavam do lado de fora, ansiosas para ver o homem que já consideravam culpado desse crime hediondo. A audiência foi presidida pelo Sr. E. Eggleston, magistrado da polícia. O acusado foi apresentado pelo seu verdadeiro nome, Ernesto Austin, embora tenha sido observado que ele também usava o pseudônimo de Ernesto Johnson. Ele tinha 23 anos, era ajudante de fazenda e natural do estado de Vitória. Foram seguidos os procedimentos formais, com leitura das acusações, apresentação dos fatos básicos e destaque do magistrado para pontos-chave da investigação, depoimentos e provas físicas coletadas.
Após a audiência, o Sr. Austin permaneceu sob custódia policial por 8 dias para que as investigações continuassem, a cena fosse examinada e mais provas reunidas antes do envio ao Tribunal Superior. A polícia investigou o passado do Sr. Austin e descobriu que ele tinha um longo histórico de delitos que remontava à sua infância. Aos 11 anos, ele foi pego roubando e ficou sob supervisão do Departamento de Crianças Abandonadas. Sua carreira criminosa seguiu na vida adulta e, no fim de 1909, usou o pseudônimo Ernesto Johnson. Ele foi condenado por agredir com intenção de violentar uma garota e cumpriu 3 anos na prisão de Melbourne. Quando as autoridades souberam os detalhes do crime, sentiram uma estranha familiaridade ao notar sua perturbadora semelhança com o ataque a Ivy. No crime, o Sr. Austin arrastou uma garota de 12 anos para um galpão armado com um machado, só abandonando o ataque quando os gritos dela chamaram muita atenção e o forçaram a fugir. As solas das botas de Ernesto Austin foram recuperadas e confirmaram ser idênticas às pegadas perto do corpo de Ivy. As pegadas do cavalo dele coincidiam com as da cena, ligando-o ainda mais ao crime. Os investigadores concluíram que ele cometeu o assassinato e, tentando inutilmente apagar os rastros, foi ao reservatório da escola lavar o sangue das mãos e roupas antes de voltar para casa. O inspetor sênior Geraghetti tinha plena certeza de que Ernest Austin era o responsável por esse crime e o acusou formalmente de assassinato. O Sr. Austin foi então confinado na prisão para aguardar seu julgamento. O julgamento iniciou em 27 de agosto de 1913 e logo atraiu grande interesse do público, ansioso por acompanhar os desdobramentos do caso. Repórteres se reuniram para registrar cada detalhe para os jornais e multidões permaneciam do lado de fora dos tribunais, esperando por notícias do que estava acontecendo lá dentro. O clima era de curiosidade e inquietação enquanto a comunidade aguardava o julgamento em busca de respostas e justiça. Perguntado como se declarava, Austin respondeu inocente. O policial Johnson subiu ao banco das testemunhas e forneceu um depoimento detalhado. Ele descreveu sua chegada ao local, onde viu o corpo da garotinha, e depois foi instruído a coletar evidências. Ele relatou que na manhã do dia 9 de agosto, ele e um colega policial encontraram um homem chamado James Fox na estrada Cedar Creek, que lhes entregou um par de botas que aparentemente pertenciam ao Sr. Austin. O policial contou que mais tarde ele e o detetive McCarthy abordaram o Sr. Austin fora de uma fazenda e o interrogaram sobre as botas. Ele afirmou que Austin admitiu que as botas eram dele. O policial disse que, em seguida, eles também recuperaram uma camisa, calças, um canivete, um bastão, uma jaqueta e uma cela do quarto dele, todos manchados de sangue. Quando perguntado se era sangue humano, o policial Johnson disse que o laboratório da polícia confirmou que sim. Todos esses itens foram apresentados no tribunal como prova. A promotoria destacou o bastão e um pedaço de couro achados perto do corpo da garota. As testemunhas os identificaram como pertencentes ao Sr. Austin, embora, ao ver o bastão, o Sr. Austin tenha negado qualquer conhecimento sobre ele. As botas eram muito importantes para a promotoria. O detetive Prentice também prestou depoimento e explicou que as impressões distintas encontradas perto do local coincidiam exatamente com o calçado do Sr. Austin. Ele afirmou que as botas do Sr. Austin tinham placas de ferro no salto, sendo que a esquerda tinha uma barra transversal quebrada, deixando um fragmento virado, criando uma pegada única. O policial disse que o Sr. Austin também estava cortando os saltos e as solas de suas botas, um ato que, em sua opinião, sugeria que ele poderia estar tentando ocultar evidências. Quando questionado, o Sr. Austin negou qualquer envolvimento no crime. Ele afirmou que as manchas vieram de matar bezerros 15 dias antes e não soube explicar o sangue humano, exceto se fosse dele mesmo. O tribunal também ouviu que, uma vez confinado na prisão, o Sr. Austin tentou tirar a própria vida e teria admitido o crime, dizendo ao sargento interino Roach que de fato matou Ivy Mitchell. A promotoria informou ao tribunal que todas as roupas retiradas do quarto do Sr. Austin tinham manchas de sangue. Mesmo com as evidências se acumulando contra ele, Ernest Austin permaneceu impassível o tempo todo.
O Sr. Fahey, pela defesa, rebateu as alegações da promotoria e afirmou que as provas eram apenas circunstanciais. Ele argumentou que, mesmo supondo que o sangue encontrado nas roupas fosse humano, o perito da promotoria não conseguiu confirmar se era recente. Ele afirmou que se seu cliente fosse culpado, haveria sangue em suas roupas. Porém, ao encontrar o Sr. Weber na noite do crime e depois ver o Sr. e a Sra. Loft com os filhos, ninguém notou nada estranho como sangue nas roupas. O Sr. Fahey insistiu que um homem culpado teria tentado esconder as evidências, mas o Sr. Austin não fez nada disso e não havia nada de extraordinário em sua aparência. O Sr. Fahey pediu ao júri que não visse algo sinistro na remoção das solas das botas e afirmou ser improvável que um culpado as tirasse tão abertamente. Após a argumentação final, o juiz resumiu o caso e o júri se retirou às 3h21 da tarde. Eles só retornaram depois da 1 da tarde no dia seguinte. Quando eles entregaram o veredito, consideraram o Sr. Ernesto Austin culpado. O juiz o condenou à morte. Em 22 de setembro de 1913, Ernesto Austin foi enforcado na prisão de Bogle Road. Antes de sua execução, ele confessou o crime e disse que estava muito arrependido pelo que havia feito. Ele foi então enforcado. Foi enterrado em solo não consagrado no cemitério de South Brisbane. Ernest Austin foi o último homem executado em Queensland e, em 1922, o estado tornou-se o primeiro na Austrália e no Império Britânico a abolir formalmente a pena de morte. Mas essa não foi a última vez que ouviram falar de Ernest Austin. Após sua morte, muitos disseram ver seu fantasma, ampliando sua má fama. Histórias sobre o fantasma de Ernest Austin se espalharam, com muitos relatos de seu espírito vagando pela prisão de Bogle Road. Esses relatos frequentemente descrevem sua aparição em noites de tempestade, sua presença especial, servindo como um lembrete assombroso do crime que cometeu. A prisão, famosa por sua história sombria e clima assustador, é palco de relatos de encontros inexplicáveis, reforçando a crença de que o espírito de Ernest Austin ainda está presente. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como sempre, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero vê-los novamente no próximo Briefcase.